Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos de um assunto extremamente delicado que está presente comumente em todos os nossos noticiários de uma forma geral. Falaremos sobre erros médicos. Para tanto, vamos conversar com a advogada doutora Ana Paula Nance, que vai nos explicar tudo que se relaciona com erros médicos. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Gil. Eu que agradeço pelo convite. Me sinto muito honrada. E tomara que eu consiga tirar algumas dúvidas aí sobre esse assunto, né? Eu tenho absoluta certeza. Em uma das suas afirmações, você diz que tanto pacientes quanto médicos devem conhecer de uma forma profunda seus deveres e direitos para que sejam evitados conflitos entre ambas as partes. Gostaria que você falasse a respeito. Claro. Toda vez que nós conhecemos os nossos direitos e os nossos deveres, fica mais fácil da gente reivindicar aquilo que a gente pode reivindicar na justiça ou até mesmo fora da justiça. E aos médicos, conhecer os deveres para com os pacientes também é necessário, para que eles possam atender da melhor forma possível os pacientes. Então eu sempre acredito que tanto aos médicos como aos pacientes, o conhecimento dos direitos e dos deveres é sempre a melhor solução, porque você não vai ter ninguém tentando buscar aquilo que não pode na justiça e abarrotar o judiciário de ações que não dariam resultado, né? É por isso que eu digo que tem que conhecer os direitos e os deveres. Você acha que, de uma forma geral, esses direitos e deveres estão sendo obedecidos? Olha, normalmente, na maior parte dos casos, sim. Os direitos e os deveres estão sendo obedecidos. Só que nós temos muitos casos em que ocorrem erros médicos ou que os direitos do paciente não são obedecidos, e aí o judiciário está aí para isso, para que o paciente possa entrar com ação, possa pleitear aquilo que ele entende que é direito dele, né? Você é especialista em direitos médicos e da saúde. Sim. Quando falamos de direito médico e da saúde, você defende tanto médicos quanto pacientes? Eu gostaria que você explicasse. Sim, eu tenho um escritório e eu defendo tanto médicos como pacientes. A defesa dos médicos é feita na esfera administrativa, junto ao CRM. Aqui no estado de São Paulo é o CREMESP, mas em outros estados a sigla muda, né, conforme o estado. E são processos administrativos em que o paciente fez uma denúncia no conselho de algum erro que o médico cometeu, e aí eu faço essa defesa do médico nessa esfera administrativa. E tem também a esfera judicial, que é que o paciente procurou algum tipo de indenização por danos materiais ou por danos morais, e aí eu faço a defesa do médico também nessa esfera civil. E do paciente, normalmente, é em casos em que ocorreu o erro, e aí a gente ajuiza a ação para pleitear o dano material e o dano moral. Em relação ao paciente, tem ações também de busca de medicamentos, né? Às vezes medicamentos de alto custo que ele tentou obter junto ao poder público e não conseguiu, e aí a gente acaba entrando com ação também para pedir essa medicação via judicial. Na verdade, no sistema público de saúde, são alarmantes os dados de erros médicos. Como é que você analisa essa situação? Você, como advogada, você já deve ter atendido muitos casos desse aspecto. Infelizmente, sim. Os erros são muito grandes, né? O número de casos são grandes. Mas eu acredito que para a gente poder enfrentar o problema que ele está acontecendo e poder melhorar o sistema, seja a saúde pública ou seja a saúde suplementar, que são os planos de saúde, a gente precisa conhecer esses números, né? Precisa saber aonde os erros estão acontecendo para que a gente possa melhorar os protocolos que são implementados no sistema de saúde, treinar os médicos de forma melhor nas faculdades, para que esses erros que acontecem deixem de acontecer. Então, só conhecendo o que está acontecendo, só conhecendo os números, é que a gente vai poder fazer essa modificação, essa alteração nessa realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade realmente alarmante, né? Então, agora em maio deste ano, em Caçapava, teve um caso realmente que
chocou muita gente. Um jovem de 19 anos deu entrada em um hospital com diagnóstico de pneumonia. Então ele foi atendido e dispensado. Então ele retornou em menos de 24 horas e ele faleceu. Ele faleceu com epilético, né? De estado grave, faleceu também, choque séptico. Então a família entrou com um boletim de ocorrência. Como é que está essa situação? Então, eu não conheço esse caso internamente, não tive análise de prontuário, não posso dizer exatamente o que aconteceu. Mas nesses casos, normalmente, a gente tem um erro de diagnóstico, né? A pessoa vai até o pronto-socorro e aí o profissional que fez o atendimento não conseguiu identificar que aqueles sintomas que a pessoa estava apresentando eram compatíveis com uma infecção, né, que é a sepse, que se chama sepse. E aí acabou diagnosticando um outro tipo de doença, que é a pneumonia, e aí, como não passou a medicação necessária, porque a sepse é um quadro muito grave, é uma infecção generalizada, né? A pessoa que está com sepse precisa ser internada, precisa receber tratamento, antibióticos fortes. No caso, provavelmente não aconteceu nada disso, e aí levou à morte do paciente. Mas eu não sou médica, eu falo pelo meu pouco conhecimento a respeito da medicina. No caso especificamente da família, eles fizeram o correto, que eles procuraram a polícia, fizeram um boletim de ocorrência, aí agora a polícia vai investigar, eles podem fazer uma denúncia também junto ao CRM, podem procurar um advogado para entrar com uma ação, para ver se esse erro aconteceu mesmo ou não, né? No caso, uma pergunta bem simples. Sim. No caso de morte de um paciente como desse jovem, então a família buscou a Polícia Civil, registrou um boletim de ocorrência. Qual o trâmite, como é que se desenrola esse processo? Porque a pessoa morreu. Então não seria a palavra da família contra a palavra, vamos dizer, do hospital? É uma pergunta bastante interessante. Nesse caso, a gente faz toda a análise do que aconteceu utilizando o prontuário. É o prontuário que vai dizer tudo o que aconteceu, porque é uma obrigação ética do médico, do hospital, da clínica, seja o que for, ter o prontuário do paciente. Então, assim, quando acontece um caso como esse, que você não tem a pessoa viva mais, que ela possa participar de uma perícia, que um perito vai analisar o que aconteceu, essa perícia a gente chama de perícia indireta, porque ela vai ser feita via prontuário. E aí, com a análise desse prontuário, o perito vai chegar numa conclusão de que se houve erro ou se não houve erro, se o médico atuou na melhor técnica ou se ele cometeu um erro de diagnóstico, por exemplo, e que levou ao óbito do rapaz, né? Mas no caso, existem casos que o hospital não tem um prontuário correto. Muitas vezes o prontuário é muito deficiente. Sim. Esses casos, eles complicam um pouco a nossa chegada de uma conclusão, né? Porque toda vez que você tem um prontuário que ele é deficitário, o perito ele vai utilizar aquele prontuário para poder chegar numa conclusão. E muitas vezes, se faltam informações ou se o prontuário não é bem preenchido, o perito não consegue chegar numa conclusão a respeito do que aconteceu, se houve o erro ou se não houve o erro. No entanto, a legislação ela tem uma saída para esses casos, né? Aplica-se nessa relação médico-paciente o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que nesses casos você inverte o ônus da prova. Eu sei que é uma linguagem um pouco técnica, mas é basicamente dizendo assim, em casos de erro médico, o médico é que tem que provar que ele fez tudo certo. Então, se ele não apresenta um prontuário bem preenchido, se ele não apresenta um prontuário com todas as informações que possam levar o perito a chegar numa conclusão, pela legislação, é fácil de resolver. O juiz ele vai entender, teria que entender pelo menos, né, que o médico não conseguiu cumprir o dever processual dele de provar que fez tudo certo, e aí o julgamento da ação teria que ser favorável ao paciente ou aos familiares que entraram com a ação. No entanto, muitas vezes a gente não vê isso, né, no dia a dia lidando com esse tipo de ação. Muitas vezes acontece do prontuário estar mal preenchido, está faltando informações, o perito não chega na conclusão do que aconteceu, ele não pode dizer se aconteceu o erro ou não, e aí mesmo assim o juiz entende que daí ele vai julgar a ação a favor do médico,
porque não haviam informações necessárias, né? Mas isso são casos que vão acontecendo, nós vamos recorrendo até a gente conseguir chegar numa solução definitiva para isso, né? Você, como uma advogada experiente, você já defendeu casos semelhantes? Já, inclusive, assim, é que eu não posso ficar mencionando, né? Entendi. Pela questão de ética, eu não posso mencionar. Mas eu tenho um caso, que é aqui da região, eu não vou falar que cidade que é os meus clientes, a mãe deles foi fazer um procedimento estético. Era com um profissional não médico, mas que não tinha assim, uma experiência muito grande. E aí aconteceu dessa paciente morrer, infelizmente faleceu. E aí agora nós entramos com a ação, já está há algum tempo já em andamento, para tentar obter uma condenação da médica que fez essa cirurgia. Pedimos indenização por danos materiais, indenização por danos morais, tudo isso para ver se o judiciário vai conceder essa indenização. Mesmo ela tendo falecido, os filhos, os herdeiros podem entrar com essa indenização, inclusive pedindo dano moral, porque a morte de um familiar gera esse dano, né? Então esse dano pode ser pleiteado na justiça. No caso dos meus clientes, eles são maiores de idade, então eles tinham a sua vida, seu trabalho. Mas às vezes acontece da pessoa falecer e ela ter filhos menores, que dependiam dela, por exemplo, para o sustento. E aí você consegue pleitear também uma pensão para aquela criança, até a criança completar 18 anos, até completar 24 anos. Tudo isso pode ser pedido numa ação que envolve erro médico. No caso, você conhece um caso de médico ou médico que já foram condenados? Então, conheço vários médicos que foram condenados. A questão é que às vezes o médico ele é condenado numa primeira instância e se recorre da decisão, e aí a gente consegue reverter essa condenação numa segunda instância, e até mesmo o contrário, né? Muitas vezes no processo o médico ele é absolvido, né, no processo de primeira instância, e aí a outra parte recorre e o tribunal acaba revertendo a decisão. É bastante comum acontecer esse tipo de situação, né? Ana, segundo pesquisas, os principais erros médicos seriam erros sobre medicação, imprudência, imperícia e diagnóstico errado. Sim. Você tem conhecimento? Sim, claro. Esses erros são muito comuns no dia a dia das clínicas, de hospitais, de consultórios. Eu só preciso fazer uma diferenciação, porque muitas vezes quando se fala em erro de medicação, aí a gente tem que diferenciar erro de prescrição e erro de administração, né? Porque a prescrição é o médico que faz. Então o erro ele pode acontecer nessa prescrição. O médico prescreve o remédio errado, ou ele prescreve numa miligrama errada. Aí é erro médico, é um erro do médico isso. Muitas vezes o médico prescreve de forma correta, ou o medicamento correto, ou a miligrama correta. E no momento em que esse medicamento vai ser aplicado no paciente, aí acontece um erro de administração do remédio. Então, são erros diferentes, o paciente vai sofrer da mesma forma, infelizmente, né? Mas um é erro médico, que é do médico, e o outro é erro de administração do remédio. Existe o erro de diagnóstico também, né? Que é quando o médico faz um diagnóstico errado e isso leva o paciente a ter uma lesão ou até mesmo a morte, como nesse caso, né, que nós mencionamos agora de Caçapava, que provavelmente deve ter sido um erro de diagnóstico, né? Falando assim, teoricamente, porque nós não conhecemos a fundo, né, o processo. E temos também erros de imprudência, imperícia, negligência, quando o médico ele não atende o paciente da forma necessária, um paciente que precisa de uma intervenção imediata, e aí o médico entende que não precisa ser imediata e acaba postergando isso para um dia seguinte, aí acaba trazendo dano ao paciente. Todos esses erros podem acontecer dentro tanto de um consultório, como de uma clínica, como de um hospital, e infelizmente nós vemos que as estatísticas mostram que esse número de erros são muito grandes, né? Erros que não deveriam existir, mas que infelizmente existem. Ana, quer dizer, existe casos também que pacientes, por exemplo, após uma doença grave, após uma cirurgia,
ele não obedece às recomendações médicas e acontece caso uma cura Não completa, né? Não é completa. Nesse caso, o que é feito com relação a esse paciente? Então, em relação ao paciente, não é feito nada, né? A consequência vai ser o próprio paciente que vai sofrer, porque se ele não obedece às recomendações do médico numa pós-cirurgia ou num pós-tratamento, a tendência é que o resultado, que teoricamente seria obtido, não chegue no que é almejado, né? Isso pode ser tanto para um tratamento de uma doença, como de um tratamento estético, né? A pessoa muitas vezes faz uma cirurgia estética e o médico traz algumas recomendações para aquela pessoa de que ela não pode, sei lá, fazer exercício físico, não pode se expor ao sol, porque isso vai fazer com que a cicatriz, por exemplo, fique mais evidente, e aí a pessoa não obedece à orientação do médico. A pessoa vai sofrer a consequência daquele ato dela, que é não ter o resultado que ela gostaria, né? Aí o médico tem condição de se defender caso aquela pessoa ajuize uma ação dizendo que a cirurgia não foi adequada ou que o médico cometeu algum erro, se ele conseguir comprovar que o paciente não obedeceu todas as orientações que ele passou, né? Outro fato que está comumente em todas as redes sociais em relação aos casos graves, resultados não favoráveis sobre harmonizações faciais, entendeu? Então, isso é quase que diário, você vê na mídia de uma forma geral. O que a lei fala com relação a isso? Tá. A harmonização facial, ela está realmente explodindo hoje em dia, né? E nós temos, assim, vários tipos de profissionais que fazem a harmonização facial. Nós temos os médicos e temos profissionais não médicos que fazem esse tipo de harmonização. Eu posso dar um exemplo, dentistas que fazem harmonização, hoje em dia o Conselho Federal de Fisioterapeuta permite que alguns fisioterapeutas façam isso. Então, assim, o paciente ele sempre tem que buscar um profissional que tem formação naquilo que ele está querendo, né? Então, seja um dentista, seja um médico, seja um fisioterapeuta, mas seja uma pessoa que tem formação. Infelizmente, o que a gente vê normalmente nesses casos midiáticos, né, que chegam à mídia, são profissionais que não são formados em medicina, que o resultado não é o adequado ou o esperado. Normalmente, quando é um médico que faz o procedimento, esse procedimento tende a ficar melhor. É óbvio que existem procedimentos que não dão certo e que são médicos que fizeram. Isso aí, ninguém está livre de falhas, né? Mas se você pegar os casos mais midiáticos, que aconteceram erros maiores, que as pessoas ficaram com deformidades, que as pessoas ficaram mal, você tem um profissional que não é médico fazendo um procedimento de harmonização facial, né? Esses casos, eles se multiplicam, né? Sim. Sim. Em um dos seus vídeos, você fala interessante, que você se dirige aos cirurgiões plásticos sobre uma modificação implantada pelo STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, com relação às cirurgias plásticas. Isso. Eu gostaria, por favor, que você explicasse. Eu primeiro preciso explicar o seguinte: a responsabilidade que o médico tem com o paciente é uma responsabilidade de que ele não pode garantir o resultado do tratamento. Então, assim, quando eu procuro um médico que eu estou doente, é óbvio que o médico ele tem que fazer tudo o que está à disposição dele, todo o conhecimento da medicina, para fazer com que eu me cure daquela doença. Só que ele não pode garantir para mim que eu vou me curar. Já o cirurgião plástico é diferente. Essa responsabilidade do cirurgião plástico com o paciente muda. Porque quando eu procuro o cirurgião plástico, eu não estou doente. Eu quero mudar alguma coisa em mim, que eu quero que ela fique melhor do que ela está. Então, toda vez que o cirurgião plástico ele se propõe a fazer uma cirurgia plástica numa pessoa, ele tem que garantir para essa pessoa que ela vai ficar melhor, né? E aí, nós tínhamos processos que as pessoas entravam para discutir essa questão. Ficou melhor, não ficou? Ficou mais bonito? Ficou mais feio? E a gente tinha decisões muito diferentes na justiça, né? Um juiz entendia de um jeito, outro juiz entendia de outro, e isso traz uma insegurança jurídica. Um desses casos chegou ao STJ. E para tentar resolver essa situação, o que o STJ decidiu? Ele decidiu que o cirurgião plástico
além de ter que garantir o resultado, além de ter que fazer o uso da melhor técnica, não cometer nenhum erro com o paciente tem que sair da mesa de cirurgia de uma forma que a coletividade, né, a sociedade, no geral, entenda que ele ficou mais bonito do que ele estava antes. Eles tentaram melhorar a situação, mas eu acho que eles não conseguiram. Porque também é um conceito muito subjetivo, né? Exatamente. O que é que a coletividade entende como belo, como bonito? Muda muito. A gente não tem um resultado que vai ser unânime. Então foi uma tentativa de trazer uma pacificação para essa situação, mas que eu acho que, infelizmente, no dia a dia, no caso a caso, a gente não vai conseguir ter essa pacificação. Porque como que eu vou fazer uma perícia? Porque todo processo que envolve uma discussão de erro médico, eu tenho que fazer uma perícia. Aí eu vou fazer uma perícia e eu vou perguntar para o perito, na sua opinião, o paciente ficou mais bonito agora ou ele estava mais bonito antes? Aí o perito vai responder, na minha opinião ele ficou mais bonito agora. Mas aí a opinião do perito é igual à opinião da coletividade? Não dá pra gente ter também, essa solução. Será que é a mesma opinião? Por exemplo, uma mulher sofre uma cirurgia plástica, mexeu no nariz, mexeu no queixo e tal. Passou um tempo, ela olha no espelho. Não agradou. Então ela tem esse direito de olha, não fiquei bonita como você falou. Ela tem esse direito. Ela pode sim ajuizar uma ação se ela entender que aquele profissional plástico não deu para ela o resultado que ela estava esperando. O que eu oriento os meus clientes nesses casos, né, de cirurgião plástico? Eu oriento que o cirurgião plástico ele tem que ter uma entrevista com o paciente muito minuciosa. E ele tem que entender aquilo que o paciente quer. Porque muitas vezes o paciente procura um cirurgião plástico com expectativa irreal de como ele vai ficar. Ele tem um modelo na cabeça dele, de uma pessoa famosa, que ele quer ficar igual àquela pessoa, parecido, e ele não consegue trazer isso para o paciente. Então, o cirurgião plástico, nessa entrevista, ele tem que deixar bem claro para o paciente o que é possível de ser feito, quais as expectativas que são reais naquele caso. Deixar isso bem registrado no prontuário do paciente. Fazer um termo de consentimento para o paciente assinar, em que essas informações estejam lá escritas, que o paciente tem ciência de que talvez aquele resultado almejado por ele é irreal. Isso tudo não vai evitar que o cirurgião seja demandado na justiça, mas vai possibilitar que ele apresente uma defesa e que vai talvez evitar a condenação desse cirurgião, né? Então essa é a orientação que eu daria aos cirurgiões plásticos. Procedimentos cirúrgicos. Foi muito comum casos estranhos, por exemplo, esquecimento de objeto dentro do corpo da pessoa, procedimento do lado errado, em vez de era para operar a perna esquerda, operou a perna direita. Como é que se processa isso? Infelizmente, esse tipo de erro ainda costuma acontecer. Não deveria acontecer de forma nenhuma, porque os hospitais e lugares em que fazem esse tipo de operação, clínicas, seja o que for, teriam que ter protocolos para evitar esse tipo de erro. Mas, infelizmente, esses erros acontecem. Em relação a material cirúrgico que se esquece dentro do paciente, a ação é de danos, pode ser de dano moral, de dano material. De dano moral porque é uma angústia, né, para a pessoa saber que foi esquecido alguma coisa dentro dela. Isso pode trazer dor, pode trazer alguma consequência. E o dano material é o ressarcimento do valor que ele pagou para fazer a cirurgia, do valor que ele pagou para que um outro cirurgião tivesse que fazer uma cirurgia para retirada daquele material. Em relação a erros de procedimento em membros, isso também infelizmente acontece. E é também o mesmo tipo de ação, né? Ação para buscar indenização por erro material, por dano material ou por dano moral. Mas aí cada caso vai diferenciar, né? Porque pode ser uma amputação errada, por exemplo. É muito mais grave você amputar um membro errado do que você, por exemplo, teria que operar um menisco e ele operou o joelho direito em vez de operar o esquerdo, né? Então aí o grau de dano muda conforme o erro que vai acontecendo, né?
como que buscar a justiça em caso de erros médicos? Quais são os trâmites e os caminhos? A primeira coisa que o paciente precisa entender é: acho que aconteceu um erro comigo, acho que o médico errou, eu quero ver se eu consigo uma indenização, eu estou me sentindo infeliz por causa disso, por causa desse resultado. Ele tem que procurar um advogado. Eu sugiro que ele procure um advogado especialista em direito médico. Por quê? Porque esse advogado vai ter maior conhecimento a respeito daquele trâmite, maior conhecimento. Não que o advogado seja um especialista em medicina, né? Porque nós somos advogados. Mas como a gente vê casos como esse todos os dias, a gente consegue fazer uma análise, uma pré-análise no caso, para saber se tem condição de entrar com ação ou não. Normalmente os advogados que trabalham com essa área já tem um médico que atua com eles como um assistente técnico, que vai fazer uma análise de prontuário para saber o que aconteceu. Então, a primeira coisa é procurar um advogado. É claro que se o erro foi de uma forma tão grave que ele precisou procurar outro médico para fazer o tratamento, é óbvio que ele procura esse médico primeiro, resolve a sua situação e depois ele procura um advogado, né? Aí o advogado vai fazer o ajuizamento dessa ação, que pode ser uma denúncia junto ao conselho, ao CRM, para iniciar um processo administrativo contra aquele médico. E aí a atuação é somente nessa denúncia, né? E aí o Conselho de Medicina vai levar esse processo administrativo, que o processo administrativo pode gerar uma pena desde uma censura ao médico, que ela pode ser até uma censura privada, que fica só anotada ali no prontuário do médico, ninguém fica sabendo. E em casos excepcionalmente graves, a cassação do direito dele de medicar, né, de ser médico. E, ao mesmo tempo, pode-se ingressar com uma ação civil, buscando reparação por danos materiais, por danos morais. E, além disso, dependendo da gravidade do caso, se o erro do médico gerou uma lesão corporal no paciente, ou até mesmo se houve a morte do paciente, uma ação na esfera criminal, que daí essa ação na esfera criminal tem que se fazer boletim de ocorrência, tem que ter um inquérito policial, e aí o Ministério Público que vai tomar conta dessa ação na esfera criminal, né? Ana, eu gostaria que, para finalizar, você deixasse para quem nos assiste uma mensagem. Claro. Eu gostaria que todo mundo tivesse um entendimento de que o direito médico não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas, elas têm direitos, elas têm que buscar esses direitos, elas não podem ficar com medo, acharem que muitas pessoas acham que os processos não dão em nada, que os médicos eles têm uma coletividade ali entre eles, que não nada vai acontecer, mas não é isso que acontece, gente. A justiça é séria, os procedimentos dentro da justiça acontecem de forma correta, e se realmente acontecer um erro no seu caso, busque a justiça, busque um advogado para você conseguir reverter essa situação. E aos médicos também, né? Caso eles estejam sendo injustiçados por alguma coisa, que também procurem um advogado para se defender, que isso normalmente dá certo, certo? Bem, agradecemos a sua presença. Conversamos com a doutora Ana Paula Nance, advogada, especialista em direito médico e da saúde, falamos sobre erros médicos. Agradecemos todas as suas afirmações, pelo seu conhecimento, e esperamos que você volte brevemente. Eu que agradeço, voltarei com certeza, é só me convidar que eu venho. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. TV Saber chega ao seu final, agradecemos a sua atenção, a sua sintonia, a sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana.